Fala, gente, tudo bem? Data Science Analytics, sem dúvida, são as profissões do futuro, com altos salários, atividades incríveis e uma grande estabilidade profissional. Mas, sem dúvida, essa profissão não é para todo mundo. E no vídeo de hoje, eu vou falar para você por que você não deve se tornar um cientista de dados. O primeiro ponto pelo qual você não deve se tornar um cientista de dados é que você é cobrado de todos os lados o tempo todo. Como um Data Scientist, você tem o trabalho mais mensurável de toda a empresa. Tudo que você fizer, dá para saber se você trouxe ou não um impacto para a empresa. Dessa forma, você é cobrado para ter uma performance excelente o tempo todo. Diversas áreas da empresa, elas vão depender do seu trabalho. E se o trabalho deles começar a não ir tão bem, o primeiro time que eles vão correr para pedir ajuda é justamente o time de analistas e cientistas de dados. Por exemplo, quando eu faço uma análise preditiva, eu preciso ser o mais acurado possível. Porque caso minha previsão esteja significativamente fora do resultado final, isso vai acabar pegando muito mal. Então, por exemplo, quando eu gero insights, recomendações ou faço uma análise com recomendações para uma empresa, a minha empresa ou os clientes, muitas vezes eles vão tomar decisões de milhões de dólares baseado nessas recomendações que foram baseadas na minha análise. E isso te coloca uma pressão quase de que um neurocirurgião, que você tem que ser o mais preciso e correto o tempo todo. O próximo ponto é que não existe um trabalho comum em ciências de dados. Muita gente pensa que trabalhar em ciências de dados é aprender alguns códigos e ferramentas e executar um padrão de análise quase como uma máquina numa fábrica, que todo dia ela é ligada e baseado no que ela faz, ela gera 3 ou 4 produtos diferentes. Ciências de dados não é assim. O que você faz está mudando frequentemente o tempo todo. Vou te dar um exemplo. No meu último ano trabalhando com Data Science Analytics no Facebook, 60% do trabalho que eu fazia foi completamente diferente do trabalho que eu fiz no ano anterior. Então, o seu trabalho, ele tá mudando constantemente. E essa falta de rotina, ela acaba estressando demais você mentalmente, porque seu cérebro tem que toda hora percorrer novos caminhos e aprender novas coisas. Então, você está constantemente tendo que aprender e fazer coisas novas. Isso acaba estressando demais. O próximo ponto é que em Data Science tudo acontece ao mesmo tempo o tempo todo. Assim como o trabalho não é comum, ele também nem sempre é estruturado. Muitas vezes você tem muitas deadlines muito curtas e você precisa ser o mais eficiente possível. E ser eficiente significa entregar o melhor resultado no melhor prazo e utilizando a menor quantidade de recursos possíveis. O trabalho também ele é muitas vezes bastante desconexo, o que significa que você não vai estar super focado em produzir um produto incrível no qual você tem todos os recursos e todo o tempo do mundo para fazer aquilo. E este é o problema da pessoa que faz muitos desses cursos de ciências de dados, do que a diferença desses cursos para a vida real. No curso os dados estão limpos, organizados, as ferramentas que você usa são específicas para aquele problema e na verdade você só tem que montar um quebra-cabeça. Na vida real do cientista de dados e do analista de dados não é assim. Ser cientista de dados significa fazer o que for preciso usando quaisquer ferramentas que você tiver disponível para atingir o objetivo final. Muitas vezes você recebe um projeto super complexo que precisa estar pronto em 3 dias. E aí quando você começa a trabalhar no projeto, você vê que a tabela está incompleta, está cheia de gaps, as conexões não foram autorizadas ou permitidas ainda, a ferramenta que o cliente usa é diferente da ferramenta que você usa. Às vezes você tem os dados que você tem com os dados do cliente, tem uma discrepância, por exemplo, nas chaves da tabela. E então, isso fica muito difícil. É impossível que em 3 dias você desenvolva uma solução, organize tabelas, escreva corretamente todo o código e garanta que tudo seja perfeitamente testado, certificando-se que tudo está funcional. Não é assim. Quando um problema assim surge, eu tenho que priorizar as minhas atividades para o projeto. Qual é o MVP desse projeto que pode ser entregue de uma maneira eficiente? Por exemplo, qual é a melhor maneira de eu fazer isso que eu possa cobrir a maioria das coisas que a pessoa precisa, o cliente precisa ou a empresa precisa, em apenas 3 dias com os recursos que eu tenho? E aí, depois de desenhar a solução, eu começo a trabalhar em cada prioridade, que pode ser uma combinação de diferentes ferramentas, com um pacote em Python, mais uns códigos SQL e várias fórmulas, que às vezes eu tenho que escrever essas fórmulas à mão ou utilizar o Excel para começar a desenhar essas fórmulas. Tudo isso sem esquecer que junto com esse projeto, você tem que dar conta de todas as outras atividades do seu dia. Muitas delas que você agendou com meses de antecedência, como apresentações, reuniões, encontro com clientes e outros projetos que dependem de você. Ou seja, a sua vida não para por causa desse projeto que você tem que fazer. Além disso, você tem que ser muito cuidadoso, porque um erro pode custar para a empresa uma fortuna. Outro ponto é que muitas vezes o seu trabalho ele tem um overlap, ele se sobrepõe ao trabalho do engenheiro de dados, porque até você conseguir ajuda do engenheiro de dados para fazer algumas atividades que seriam dele e não sua, você não tem tempo disponível para isso e você tem que acabar algumas vezes executando essa tarefa, que seria uma tarefa do engenheiro de dados. Outro ponto de ciências de dados que torna esse trabalho muito difícil é que você não pode errar. Como cientista de dados, raras vezes você pode não ir muito bem, mas você não pode cometer
erros, principalmente grandes erros. Em uma empresa onde eu trabalhei, um engenheiro de dados, não um cientista, estava trabalhando num banco de dados e cometeu um erro que deletou 90% do conteúdo do banco. Quando ele foi tentar restaurar, ele percebeu que ele não estava trabalhando no banco de teste, mas ele estava trabalhando sim no banco de produção, ou seja, no banco que estava live. Isso acabou custando uma fortuna para a empresa e tomou muito tempo para resolver o problema. Você tem que ser muito preciso para não cometer nenhum erro que possa prejudicar uma empresa. Se eu, por exemplo, depois de realizar RCTs e compilá-los numa meta-análise da qual eu gero importantes insights para a empresa e através dela eu faço recomendações para os clientes com uma possibilidade de crescimento de 20% em resultados, o cliente vai esperar, pelo menos os resultados finais vão ser muito próximos daquilo que eu falei. Se eu cometer um erro na criação da minha meta-análise, pode ser um erro de metodologia ou na criação de estudo, isso pode gerar insights incorretos e fazer com que o cliente perca performance ao invés de ganhar. E um pequeno impacto na performance dele pode literalmente custar uma fortuna. E isso acaba gerando um furacão de problemas para você dentro da empresa, no qual você vai estar literalmente no centro desse furacão. O outro ponto é que em ciências de dados e análise de dados você não para de aprender um segundo. Data Science Analytics estão evoluindo constantemente. É um ritmo assustador. Por isso você tem que estar sempre aprendendo e evoluindo se você quiser se manter relevante. Mas o mais importante não é aprender simplesmente, mas sim saber o que aprender. Eu lembro quando eu era gerente de Data Science em um banco aqui na Austrália, a gente pagava curso para os funcionários, para eles estar sempre evoluindo e crescendo na profissão. Mas era eu que aprovava os cursos. Então um dia um Data Analyst me apareceu com um curso de SQL avançado de 6 semanas de duração e o Data Analyst em questão já sabia SQL e ele queria fazer o curso para evoluir ainda mais no seu conhecimento. E aí eu falei para ele, a empresa já possui excelentes engenheiros de dados com conhecimentos avançados de SQL. E eu perguntei, como é que esse conhecimento de SQL vai ajudar no seu trabalho? Basicamente só envolve experimentação em teste. Isso não vai trazer nenhum benefício para o time, para a sua carreira ou até para o banco. Então você precisa saber que tipo de aprendizado vai impactar mais significativamente o seu trabalho e a sua carreira. Aprender as coisas erradas vai fazer você ter ótimos conhecimentos que muitas vezes terão pouca relevância com o seu trabalho. Empresas como Google, Facebook, entre outras grandes empresas de tecnologia, eles têm treinamentos internos extremamente avançados. Então eu estou sempre tendo que aprender, desenvolver minhas habilidades e quando você soma isso a todo o trabalho que você já tem que fazer e a sua vida, isso pode acabar se tornando muito cansativo. O próximo ponto talvez seja o mais importante de todo esse vídeo. Se você não adotar um método científico, você nunca vai ser um cientista de dados. No Brasil, muitas pessoas ainda acham que Data Science se resume a Python, SQL. Data Science não é nada disso. Data Science se baseia fundamentalmente no método científico. Não é à toa que o nome cientista de dados tem a palavra cientista no meio. Você não é um programador. Antes de tudo, você é um cientista. E um cientista é alguém que segue o método científico e o que isso implica é primeiro fazer algumas pesquisas para descobrir qual que é o seu problema, formular a pergunta, formular uma hipótese. Em seguida, você vai pegar e vai utilizar as ferramentas, vai pegar a sua hipótese, vai realizar alguns experimentos, provar ou não essa hipótese. Depois disso, vai ter que planejar, desenhar esses testes e experimentos usando metodologias mais adequadas para esses experimentos. E aí você vai criar modelos e soluções para tentar responder sua hipótese, para ver se ela está correta ou se ela está incorreta. E a partir desses resultados, você vai tirar algumas conclusões e vai decidir se você continua trabalhando nisso e finalmente você vai apresentar as descobertas que você teve na sua análise. E aí você vai utilizar essas descobertas para influenciar a estratégia ou melhorar a estratégia da sua empresa de alguma forma. O cientista de dados, nesse caso, é alguém que está constantemente em busca da verdade e nada além da verdade. Suas recomendações, elas não são baseadas no seu código em Python ou no seu dashboard no Tableau, mas sim nas metodologias científicas que você usa para descobrir a verdade. Quando você faz recomendações, essas recomendações elas têm que ser fundamentadas na verdade. E você está usando o método científico, aí sim com a ajuda das ferramentas de negócios e estatística, para informar as decisões da sua empresa. Então você tem que ter essa paixão por se tornar um cientista. O próximo ponto é um que eu não gosto muito, são reuniões. Metade do seu dia vai ser gasto com reuniões e você vai ter reuniões para tudo o tempo todo. Pode ser reuniões de discovery, que são reuniões de início de projeto, pode ser uma reunião de planejamento, de catch-up, de atualizações, de apresentações de resultados, de resolução de dúvidas ou até de você criar uma influência na tomada das decisões. O ponto é que você vai passar uma grande parte do seu dia em reuniões e se você não for muito social, como eu, por exemplo, você pode acabar um pouco exausto com tantas meetings. Para terminar, por ser uma profissão tão exigente, a área de dados é uma das áreas com os maiores salários hoje. Além disso, é uma área com uma grande oferta de emprego e poucos profissionais disponíveis para preencher essas vagas. E isso traz por si só uma grande estabilidade profissional. Além disso, essa carreira tem diversas vantagens
vantagens. E se você quiser conhecer algumas delas, veja o meu vídeo que eu falo sobre as 7 maiores vantagens de trabalhar como cientista de dados. É isso aí, gente. Obrigado por quem assistiu o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se cadastrar no canal. Me sigam também no TikTok e no Instagram. Eu estou trazendo constantemente informações sobre ciências de dados. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que assim que possível eu respondo para você. Um abraço e até a próxima.